Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega mais essa terça-feira comigo, papo sempre bom, papo literário. Hoje, independência do Brasil, com acontecimentos marcantes aí da história, com protestos a favor desse governo genocida antidemocrático, que marcam aí a história, a triste história do governo brasileiro, com o que é feito no Brasil, com o descaso das vidas. E a gente não pode deixar de falar desses episódios lamentáveis nesse 7 de setembro de 2021. Falo com uma gota de esperança dentro de mim, querendo que o cenário mude, querendo que as coisas melhorem. Quem acompanha o Rabisco sabe do nosso envolvimento político, nosso engajamento social, progressista, e repudiamos veementemente esse tipo de postura, esse tipo de posição, e ficamos muito tristes em ter que falar sobre isso. Mas a arte também é resistência, a literatura também é resistência, e cá estamos, resistindo, caminhando, enfrentando como deve ser, de cabeça erguida. A gente vai sofrendo, a gente vai apanhando, mas a gente não para. Bom, dito isso, vamos para o papo de hoje. Antes de eu falar quem eu recebi, quero falar do Clube de Conto Contemporâneo da Editora Reformatório, na qual estou tendo o prazer de ser o mediador. Ainda está aberto, quem quiser participar do Clube de Conto, só mandar um e-mail para a gente, para cccr@reformatório.com.br. CCCR, que é Clube do Conto Contemporâneo, Reformatório, ccr@reformatório.com.br, para receber o conto gratuitamente e, a última segunda do mês, participar do bate-papo, inclusive com o autor do conto. Vai ser muito legal e o Marcelo me convidou e eu estou super empolgado. Vai ser bacana falar com vocês sobre isso também. Eu quero agradecer também a Cris Landi, assessora da Maria Clara Parente, que fez a ponte com ela aqui, que me procurou, que me mandou um material bem legal, que me mandou o livro da Maria Clara, que se revelou uma simpatia, que se revelou uma excelente poeta. Fiquei muito feliz de fazer esse programa com ela. Acho que vocês vão gostar. A Maria Clara tem um apego muito grande à natureza, aos males do mundo na ótica ambiental. Ela se debruça sobre isso. Seu livro a gente consegue verificar bastante desse tipo de influência. E ela também é documentarista, né? Ela teve a série Que Está Emergindo e atualmente ela está dirigindo um projeto documental que chama Regenerar. A gente falou sobre tudo isso, falamos sobre os seus processos de criação, sobre as suas formas de resistência. E é isso, o papo foi bem legal. Quero agradecer a minha amada Lua Ferreira, minha curadora querida, o meu curador querido, amado Alisson Estevam, que participou comigo do programa, acompanhou aqui, cuidando da parte técnica, participando também ao final com pergunta. E lembrando que às quintas-feiras temos a Carol Pedrosa com o Cabine do Filme. Toda quinta-feira, então, o papo é sobre cinema e às terças o papo é sobre literatura aqui comigo. É isso. Dúvidas, sugestões, reclamações? podcastrabiscos@gmail.com. Vamos pro papo. Valeu. Maria Clara Parente, obrigado por você estar aqui no Rabiscos. Obrigada pelo convite, adorei. Gostei muito do seu livro, fiquei muito curioso com seus trabalhos, você que trabalha também com audiovisual, e eu queria começar te provocando um pouco, talvez com uma frase que você já conheça, mas que quando eu li o título do seu livro, ela me remeteu a essa frase também, por falar de fresta também, né? Seu livro, Nas Frestas das Fendas. Tem uma frase do Leonardo Cohen que fala: há sempre uma fresta em todas as coisas por onde entra a luz. É meio isso? Nossa, essa frase está ali, né? Um dos postais que tem mais no porta-retrato é essa frase, assim. Eu adoro o Leonardo Cohen e essa frase, de fato, acho que, enfim, é uma frase que super marca a música, todas as músicas dele, que tem essa característica muito de poesia, né? Que também é poeta. E romancista também. Sim, e eu acho que... Mas, curiosamente, acho que o título não... Eu nunca pensei nessa relação, assim, das duas coisas, apesar de que
talvez porque eu acho que, assim, as frestas, elas também são, né, esses lugares difíceis, né? E eu acho que essa frase parece que tem um lugar mais de alguma coisa que se abre, que é, enfim, dentro das coisas mais difíceis tem uma coisa boa, né? Assim, de algum jeito. Mas acho que, não sei, eu não sei, talvez eu nunca só tenha feito essa conexão e faça tudo sentido. E você lida bem com as suas frestas ou você lida melhor com as frestas que você observa? Nossa, perguntas muito difíceis aqui. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, assim, acho que é impossível não olhar para as frestas de tudo e da gente, né? Tudo ao mesmo tempo. Acho que parece que tudo está muito sobrecarregado, assim. Eu acho que é a palavra que eu sinto e não sei se tem um jeito de não olhar, né? Não é que seja fácil, mas acho que a gente é um trabalho que tem que ser feito e acho que a escrita ajuda muito nesse processo para mim, assim, de poder entender o que está acontecendo e interpretar coisas que eu estou percebendo. Então, acho que a escrita talvez seja esse lugar de percepção e de estar junto com essas frestas e fendas. Eu acho curioso porque quando me vem fresta na cabeça, me vem as fendas e você tem uma relação muito íntima com ambientes naturais, né, com a natureza, com uma força poética mesmo, que caminha às vezes até me lembra um pouco o próprio Manuel de Barros, que ele faz umas análises dentro da natureza, o que Clare representa. E eu gosto disso, assim, eu gosto de ter esse contato da poesia contemporânea, saber que você está aí produzindo e está fazendo vídeos, depois a gente vai falar deles também, vai falar do livro mais especificadamente, mas eu gosto de sentir esse poder da poesia. E eu gravei com a Júlia Codo, que é uma querida escritora, está lançando um livro pela editora Nós, que foi ao ar a semana passada. Você vai vir logo na sequência. E eu falei com ela sobre um ponto muito sensível, eu quero falar com você também. Eu tenho, dentro da curadoria, dentro do espírito do Rabiscos, eu tenho lido muitas mulheres. E isso tem acontecido do jeito muito natural. Não tenho feito uma curadoria de cota. Entrevistei tantos homens, agora vou entrevistar tantas mulheres. Mas, é, e a gente está vendo o Afeganistão, Cabul, acontecendo o que está acontecendo, e, e a arte dizimada, né? A arte, a academia também dizimada, né? As professoras, os acadêmicos. A gente tem um governo caótico. Eu perguntei isso para a Júlia porque eu quis ouvir isso dela, ela que lançou um livro de contos. Você que escreve poesia e que trabalha com audiovisual, como que você se sente sendo mulher? Como que você está vendo tudo isso? Como que isso te potencializa de alguma forma, se é que te potencializa? Olha, eu acho que não há dúvida de que as mulheres, elas, por exemplo, se você for pensar na crise da pandemia, os lugares que são governados por mulheres conseguiram ter melhores resultados em termos de como manejar a crise. E eu acho que isso não é à toa, né? Assim, acho que tem uma revolução econômica com várias mulheres pensando outros jeitos de economia, porque, de fato, há uma crise absoluta desse patriarcado, heteropatriarcado, cispatriarcado, que assim, ninguém aguenta mais, e que essa exploração, ela é como se fosse, ela está em tudo, né? Ela está tanto nesses sistemas naturais não humanos, quanto nos humanos, né? Então, acho que é algo que perpassa tudo e, de algum jeito, ao mesmo tempo que tem esse movimento forte das mulheres, parece que esse movimento que tem que morrer, né? Ele ganha uns espasmos assim de para mostrar a sua força, né? Tava até lendo agora um retweet aí de uma pessoa falando sobre o Santo Inácio, que é o colégio que eu estudei e que parece um colégio super tradicional católico aqui no Rio e tem um movimento feminista super forte, ganhando cada vez mais impacto assim, né, nas meninas e aí tava os pais fazendo uma carta, não li com detalhe, mas basicamente eram os pais fazendo uma cartilha
dizendo que estava tendo doutrinação feminista na escola. Então, assim, quer dizer que o A movimento mulher está sendo descobrindo ser ótimo. mulher, né? Que bom, né? E assim, e na verdade surgiu porque tem várias histórias de professores totalmente machistas, fazendo coisas assim absurdas. Então, assim, e na época que eu estudava lá, começo dos anos 2000, nossa, assim, chegava perto do professor, dava uma nota maior porque você era mulher, e ele dizia isso, assim, eram umas coisas que hoje em dia não fazem, assim, hoje em dia não aconteceria, porque de fato tem muitos avanços acontecendo, né? E ao mesmo tempo, essa situação, né, que, enfim, que você mencionou, né, de como que as mulheres perdem muitos direitos e governos extremistas e fascistas, então, assim, é muito difícil ser mulher, assim, é muito difícil. E não assim, é um trabalho necessário todo dia, né? Não é que ninguém tá amando ter que fazer isso, sabe? É porque é muito difícil mesmo, assim, é uma coisa muito necessária de ser feita porque é para a vida, né? Para a vida poder continuar, assim, e que as coisas não sejam como são, assim, e não só e as opressões interseccionais, né? Eu acho que cada vez mais se fala sobre, enfim, o feminismo negro também cada vez vai falando mais sobre como que cada intersecção tem uma dor que se aumenta, né? Assim, então, como que é importante também olhar para isso, né? Porque por muito tempo o feminismo também foi um movimento muito enfim, que nasceu com as mulheres da França, de elite. Então, como que, né, no Brasil a gente fala disso, como que cada local tem um próprio feminismo, enfim, acho que tudo isso é muito importante de ser falado. E não é, eu acho que é um movimento natural disso estar nas poesias, estar nos escritos, assim, não acho que seja ninguém se forçando uma barra, né, assim, porque de fato né, assim, é o que a gente está vivendo, e acho que a poesia é isso. E o nosso mundo, né? Porque é muito legal isso que você falou, porque hoje com a internet, que eu acabo achando que talvez seja um pouco é estranho falar que é um pouco melhor do que se fosse no passado, aconteceu o que está acontecendo, mas pelos acessos à internet a gente consegue ter um pouquinho mais de resposta. Hoje a gente já vê vídeos, já vê o que está acontecendo lá, então a gente tenta pelo menos ter uma base, né? E é o que Sim. você falou, a gente não consegue falar do problema que está acontecendo lá como uma coisa distante de nós, porque está acontecendo aqui também. Você vê tantas escritoras, tantos poetas, tantas editoras divulgando textos, jornais escrevendo sobre, falando sobre direitos das mulheres, falando o direito da mulher prejudicado no Brasil, né, que está em passos largos aí, com o governo completamente castrador nesse sentido também, né. Mas vamos lá, vamos continuar, tentar dar um pouco de astral agora, depois desse, desse papo mais tenso. Eu fiquei muito curioso com o seu interesse pelo audiovisual, que eu achei muito legal. Você produz vídeos poesias que eu gosto muito. Às vezes eu brinco, eu tenho alguns que eu posto, assim, Ai, que bem, legal, quero bem assistir. sutil. Depois você olha lá no Instagram. Mas não olhe com olhar crítico, olhe com o olhar de uma criança de 3 anos. Aí eu acho que As você minhas mais. também, hein? E você foi premiada pela série O que está emergindo em 2019, há 2 anos. E no melhor série do festival Fica Você, é isso? Fica ponto você. E no Rio Web Fest. E o Rio Web Também. Fest, isso. Atualmente você está com o projeto documental Regenerar. Eu queria saber tudo isso, tudo isso aí dentro. Como que é e qual que é o barato disso, assim. Então, na verdade, eu formei em jornalismo, né? E comecei logo a estagiar com projetos que tinham a ver com sustentabilidade de algum jeito, assim. Então, daí começou esse meu interesse sobre o assunto. Aí, primeiro, eu fiz algumas webséries, uma de economia colaborativa e depois uma de voltada para comida sem desperdício, né? Porque a gente desperdiça muito quando a gente, né, casca de alimento, enfim. O Brasil é um dos países que mais desperdiça. E assim, no começo era uma coisa assim, tipo, trabalho no projeto Colabora, e enfim, isso tudo fazia com que as pautas tivessem a ver com isso. Mas depois o tema foi entrando tanto, assim,
como essa questão do feminismo, né? Como uma coisa que fica tão real que você não tem como não falar disso ou não se preocupar com isso, e o trabalho vira vida, e a vida... Enfim, todo esse rolê, assim. E aí, depois, eu fui fazer um curso de comunicação para transição, né? Que é essa transição sistêmica, que não... Essa ideia de que não é essa ecologia de, sei lá, você... que é muito voltada para soluções individualistas, né? Porque o capitalismo cria uma ecologia que é assim, você tem que ter seu copo, ou você tem que comprar uma coisa mais cara, ou ecologia só para gente milionária. Então, assim, e na verdade não é isso, né? Porque, assim, o racismo ambiental é uma coisa que afeta, né, principalmente as populações indígenas, quilombolas, enfim. Então, assim, não é como... É uma coisa muito real, não é um urso polar que está longe, enfim, que não vai te afetar, né? E aí eu fui fazer um curso sobre como comunicar isso, porque é muito difícil comunicar, né? Porque, assim, como comunicadora, mais voltada para o jornalismo mesmo, porque ou parece que está acabando tudo, apocalipse total, tipo assim, tá tudo pegando fogo, não tem mais o que fazer, a gente melhor se abraçar porque acabou o mundo, ou então tem uma narrativa dessa do capitalismo salvador, assim, tipo, você é o herói, se você fizer, tipo, você vai limpar o oceano inteiro, você vai na praia, você é o rei do mundo. E não é assim, né? Todo mundo sabe que tá tudo cheio de problema, né? E assim, tudo é bugado, digamos assim, né? Tudo tem frestas bugadas e fendas. Então, assim, a ideia do curso era comunicar para alguma coisa entre, né? Alguma coisa que fosse te dizer, olha, tá tudo bem ruim, mas sei lá, você pode continuar fazendo certas coisas, tem coisas que você pode fazer coletivamente, tem coisas que não vão custar nenhum dinheiro, enfim, todo esse viés. Aí, a partir desse curso, eu conheci uma menina brasileira que estava fazendo esse curso também, que o curso era na Inglaterra. E aí a gente começou a fazer um projeto de audiovisual, assim, de entrevistar pessoas que estavam fazendo coisas diferentes com relação à economia, política, ciência, e como que isso poderia afetar mudar realmente, né, esse jeito de ver as coisas do individualismo capitalista, né? Como que de fato isso mudaria. E aí a gente começou a ficar super engajada nessa pesquisa que acabou virando essa série documental que está emergindo. E daí, dessa pesquisa, né, eu comecei uma pesquisa no mestrado também na PUC, relacionada, né, a uma filósofa, que agora foi publicado o Manifesto das Espécies Companheiras, que é a Donna Haraway, aqui no Brasil, acho que foi semana passada. E, enfim, aí a pesquisa também foi muito para esse lado de, né, como estar junto com os não humanos, né, como de algum jeito enfrentar essa crise, que não é só uma crise humana, porque a gente divide esse planeta com outros seres, e enfim, como que a gente pode estar de outro jeito. E daí, essa pesquisa também desembocou nessa série que eu estou fazendo agora, que é Regenerar, que é mais focada nessas relações entre crise climática e colonialidade. Então, assim, como que essas duas coisas vão se influenciando juntas, como elas estão juntas, e entrevistando pessoas aqui do Brasil, né, do Sul Global, tem algumas pessoas que não são do Brasil, mas todas do Sul Global, e entendendo como que essas narrativas, enfim, são diferentes das do Norte Global, e como que as demandas são diferentes, enfim. Então, é um pouco isso. E aí a gente está agora na fase de edição, e a gente lançou um crowdfunding também, fazendo aqui um pequeno merchandising. Por favor, pode divulgar como é que é. E é isso, é um crowdfunding para finalização do projeto, porque a gente conseguiu um financiamento de 1/3 do projeto, que foi super bom para começar, mas a gente agora precisa finalizar, e enfim, é uma Qual coisa que é super a independente plataforma? nesse governo. Não espere. No meu Instagram, você tem o link para Regenerar, que é o nome do projeto, e lá tem o link do crowdfunding na bio. Maria Clara. Eu acho que eu não te sigo no Instagram, eu vou seguir aqui. Poxa, segue aí, cadê? Vou seguir você. Me segue de seus volta, hein? poemas. Me segue de volta. Eu vendo você falar assim, eu tenho um pouco de medo, assim, Nossa, eu também. das mudanças climáticas. E eu tendo a não assistir e não ler coisas. Olha que louco isso. Me faz muito mal mesmo. E eu não sei, parece que aquela coisa me corrói, assim, é uma sensação de impotência muito grande,
que eu gosto muito de espaço, o Alisson também gosta, está aqui com a gente troca muita ideia sobre isso. E quanto mais você visita blogs sobre espaço, sobre ciência, você vê que todo mundo está falando agora de mudanças climáticas. Não tem mais um lugar que você esteja na ciência que não esteja falando de natureza. E quando você coloca a mão na massa, está produzindo, está pesquisando, está entrevistando, você consegue ter esperança? Você consegue ver com esperança? Ou você chega para mostrar um cenário apenas desolador? Me dá uma esperança, Maria Clara. Olha, eu não sou pesquisadora, né, de Aham, mudanças climáticas de sim. forma alguma, né? Eu pesquiso narrativas e é isso, É poesia, e, ótimo enfim. Então, na verdade, essa visão, né? assim, a minha visão, e quando eu vejo, né, só que eu tenho que assistir, né, certas coisas para poder, né, fazer sentido o que eu tô falando, mas acho que, eu acredito muito que há uma alegria possível nessa dor, mas que eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver e processar, o que é muito difícil, assim, como é que a gente vê esses incêndios todos, tudo isso está acontecendo, semana retrasada eu fiquei muito mal, assim, eu conversei com alguns amigos que também pesquisam e que também estão, né, estavam mal, assim, e a gente ficou falando como que a gente não sabe, a gente tá dentro de um organismo, que é a Terra, que está doente. Como é que é conviver com alguém que está com câncer terminal? Como é que é? Não quer dizer que a pessoa não pode mais ter nenhuma alegria ou que ela não vai se recuperar. A gente não sabe. É um sistema vivo como a gente, assim, só que muito mais, enfim, inteligente, né? Assim, absurdamente há milhões de anos. E outra coisa é isso. A gente está falando, essa preocupação nossa é se essa regeneração vai acontecer a tempo das nossas próximas gerações, né? Da gente poder ter uma vida, né, minimamente confortável. Mas a Terra vai se regenerar, isso é óbvio, né? Isso também é outra narrativa que é problemática, né? Salvar a Terra. É, na verdade, salvar os seres humanos e os seres não humanos que fazem parte da nossa vida, né? Porque a gente vive sempre em parceria, né? Porque a gente está tanto, né, comendo, né? Não, né? Claro, tem esses sistemas mega monocultores malucos que também fazem parte dessa mega destruição, mas enfim, também você fazer, enfim, uma plantação de alguma coisa, ou cogumelos, ou o que seja, você também está convivendo com esses seres enfim, a natureza não gera só vida, ela também gera morte, mas não é esse sistema que projeta tudo para gerar uma morte absoluta e só deixar brancos e homens no poder, né? É um outro tipo de vida e morte. E esse convívio que a gente está muito distante dele, assim, né? A gente já nasce nesse sistema que é muito, ele machuca e a gente precisa fazer isso, não conseguir nem olhar, porque e além de tudo tem uma quantidade de informação que a gente recebe que a gente não tem nem noção, e essa questão da própria tecnologia, né, como que isso tudo vai influenciar o nosso né, neurobiologicamente, como a gente vive. A gente entrevistou o Siddhartha Ribeiro, neurocientista, ele falou coisas assim sobre como, por exemplo, né, os antidepressivos podem ser, que são tomados, né, assim, e claro que muita gente precisa, e todo o sistema faz com que se precise de fato, porque se você não está doente ou maluco, você não está nem prestando atenção no que está acontecendo, né? Mas como que isso cria eles criam uma dependência, que é diferente de, por exemplo, alguns estudos que tem com, ele mencionou com ayahuasca, com cannabis, que são coisas que dariam, né, em pequenas doses, a pessoa teria uma outra relação, e que tem vários estudos assim, só que isso não seria bom para, enfim, farmácias e coisas do tipo. E o que é mais louco ainda é que nesse momento a gente está vivendo esse negacionismo, que a gente precisa amar a ciência, né? Porque, né, tem gente que... Então é muito louco, a gente não pode nem mais criticar a ciência, Não. porque é tão maluco o que a gente está vivendo, É, né, que a gente tem que falar, sim, claro, vacina, claro, entendeu? Então é muito maluco, mas eu acho que, para dar uma coisa assim positiva, é, eu acho que sim, eu acho que a gente está vivo aqui, né, e a gente continua... É uma experiência mágica estar viva, assim, eu acho que eu só faço esse trabalho porque eu sou apaixonada pela vida, sabe? isso é Assim, eu legal. sou muito, sabe, quando eu tenho nada pra fazer, eu fico aqui dançando, sabe? Eu adoro dançar, eu tenho muita saudade de, tipo, poder
Nossa, eu poder festas, entendeu? extravasar, Poder... né? Porque, cara, é muito bom estar vivo, sabe? Então É. é inacreditável que tenham pessoas que façam essa política de morte, que vão aqui na praia de Copacabana fazer uma coisa de, né, uma ode à morte, a, né, quantos bilhões de mortos. É muito louco, Que assim. teve o ministro da, do meio ambiente, né, fazendo o que fez, né, Nossa, falando para passar toda a boiada enquanto a gente faz todas as mudanças, né, e eu acho isso curioso porque a natureza, eu sei que é clichê falar que ela ensina, mas eu sempre vejo a natureza como uma coisa que me toca muito, que é ver o tamanho pequeno que somos, né? Hoje, na atual situação, se todo mundo morrer de uma vez, 7 bilhões de pessoas, a natureza vai continuar do mesmo jeito que ela está. E se você tiver um crime no meio de uma floresta, enterrar um corpo perto de uma árvore, a árvore vai continuar lá, ela vai continuar acontecendo. Eu aprendo muito com a natureza quando eu vejo assim, tudo que pode acontecer, ela tá lá. Tem uma tragédia, um avião que cai, em pouco tempo as flores já cresceram no avião, já tá tudo em volta assim. E, e é uma grandeza não só lírica, uma visão mais crua desse tipo, mas claro que dentro de toda a estrutura que é necessária para a gente, né, para a gente viver. E a gente vê muito traço disso no seu livro também, né? Essa sua paixão pela vida, que eu comungo também. Eu acho que as pessoas têm que ser mais apaixonadas pela vida e têm que ser mais bem-humoradas também. As pessoas não estão bem-humoradas, isso é um problema. E você tem, dentro do seu lirismo, uma visão madura das coisas, pelo que eu senti na poesia. Não vejo uma poesia poliana, né, como dizem os jargões, mas eu vejo uma mulher, uma escritora madura que sabe aonde quer expressar os seus sentimentos, assim. Como que é essa relação toda sua de amor pela natureza, de amor pelo audiovisual para mostrar isso, com a criação do livro, como que surgiu, como que isso deu? antes de falar disso, eu queria só perguntar se você já leu algum livro do Emanuele Cottia Não, sobre. Nossa, porque você estava falando sobre já vou nessa anotar. força da natureza, né? Disso que a gente chama de natureza, que a gente também faz parte. E aí, sobre como que ele elabora uma nova filosofia a partir das plantas, né? E como que elas, na verdade, a gente só respira por causa delas, e como que, na verdade, tudo acontece porque elas resolveram cooperar por sei lá o quê, e assim, como que elas são fodas, né? Estão ali paradas e estão fazendo tudo, a gente só está respirando porque elas estão ali, e as pessoas querendo inventar, tipo, o jeito de, sei lá, tirar o gás carbônico, sendo que elas estão fazendo isso, sabe? Aquele meme, sabe? Alguém está procurando como fazer isso, já existe, é Já a árvore. existe. É. Então é muito incrível, assim, o que ele faz, o que eles chamam de virada vegetal, né, que estão Como chamando chama? agora até. Esse que eu li é A Vida das Plantas, A eu vida das acho, o plantas. nome. Tá. Mas assim, depois eu posso Está ver. Ah, tá anotado. aqui. Depois eu vou ver direitinho. Depois você me Mas manda. assim, a poesia, para mim, assim, eu acho que junto com esse amor pela vida, assim, eu adoro encontrar jeitos de falar desse amor pela vida, pelas pessoas e pelos encontros. E acho que a poesia é o lugar disso, entendeu? Porque a poesia é um lugar de liberdade, de possibilidade, um lugar que, como a natureza está ali, entendeu? As coisas. Você pode estar ferrada, não ter dinheiro para fazer um filme, não conseguir esse sistema ser difícil para realizar coisas ou precisar de pessoas. E a poesia, ela está ali, entendeu? Você pode até, né, publicar, já é outra história, mas escrever, né, você tem essa possibilidade. Então, acho que a poesia nasce dessa vontade de falar sobre coisas que acontecem, encontros e memórias, e, enfim, também tem uma relação da escrita muito próxima com as minhas avós. A minha avó, uma das minhas avós, fez letras na faculdade, numa época também que mulheres quase não iam para a faculdade. Olha que legal. Ela conta que ela teve um cara que propôs ela em casamento, e aí ela falou: Não, não, eu quero ir para a faculdade. Aí ela casou com meu avô depois, mas assim, na época foi uma coisa bem Nossa. bizarra, porque as irmãs casaram mais cedo e tal. E, e aí ela agora, né, na pandemia, ela, junto com, né, a ajuda dos meus tios, da minha mãe,
conseguiu organizar um primeiro livro dela, da vida dela, e eu Olha, ajudei nessa pode empreitada e vir no tudo mais. Rabiscos, hein? Maravilhosa. Eu E ia gostar de falar com ela, já imagina, adianto. demais. E aí, e a minha outra avó, por sua vez, que sempre me incentivou muito. Ela leu Harry Potter inteiro comigo quando era criança, leu Pipi Meia Longa, ela ficava lendo, e ela lia antes para poder, né, assim, para poder ver se eu podia, se tava uma coisa, Uhum, se era um texto que eu podia, ou era adulto, né? sei lá. E aí, eu acho que assim, a relação, então, Tinha o a Harry poesia. Potter catando alguém escondidamente. Não, é porque eu ficava assustada com as coisas, as maldades, Voldemort, entendeu? Eu tinha medo que eu ficasse assustada. Aí, mas assim, acho que tem essa relação afetiva mesmo, então, da escrita, acho que é algo me lembra sempre, né, momentos muito bons, e ler para mim sempre é uma coisa muito, que me deixa muito feliz, então acho que a escrita vem naturalmente, assim, com isso. Mas assim, eu nunca tive, né, eu fiz jornalismo, né, e agora que eu estou fazendo o mestrado em letras, mas assim, sempre, é, e também trabalhei como atriz, enfim. Então, assim, mas de algum jeito também escrevi algumas dramaturgias, coisas simples, assim, mas assim, sempre a escrita ou narrativa estavam aí, assim, então eu acho que, na verdade, a escrita na minha vida, ela sempre serve a alguma coisa que eu quero contar, e às vezes eu entendo como que isso vai ser possível, né? Tanto de forma prática, financeiramente, ou de forma de produção, tanto Uhum. quanto, né, como eu acho que é melhor de ser contada, assim, a história. Pode Vamos ser. ouvir então o livro, o poema que a Maria Clara vai ler do livro dela, para você que está ouvindo e quiser conhecer. Então, vou fazer assim: ó, você vai ler um poema do seu livro, eu vou ler um poema do seu livro, e depois você vai ler um poema que você gosta. É isso? Tá bom. Então, beleza. Dentro. Todos querem ser autores na Rússia, ter uma casa própria ou desfazer o nó das rachaduras. Você já foi a muito mais lugares do que se lembra, e sua boca ainda está suja das coisas que ficaram por dizer. Eu poderia detalhar 1000 motivos em pequenos gestos, mas no fim do dia é sempre tanta tela no fundo do olho que é melhor ficar para depois. Eu tinha tanta coisa para fazer e eu tô aqui. Sua máscara esconde tudo que você não queria ver. E alguma coisa em mim ainda vive naquele verão. Balaústres em Júpiter, abóbadas brilhantes, foguetes no armário do quarto andar e carros com tetos solares amazônicos que quase não te dizem nada. Tudo é desconhecido nas minhas encruzilhadas reluzentes. Que Eu lindo. achei engraçado que eu li uma palavra errada, mas eu gostei desse jeito. Qual palavra? Eu aquário, eu li armários. Mas sair do armário. Eu, pô, eu vou ficar acanhado de ler depois de você. Que linda. Que linda declamação. Eu gosto. Eu vou ler um que chama Escombros, que eu gostei muito. O Alisson também gostou. Há uma coisa que se imprime seca sobre as não coisas, dentro de todas as vozes que dizem o que já havia sido dito, como se fosse novidade, ecoando tentativas, queimando dentro e fora depois do cataclismo. E ainda assim, antes do abismo, estar na beira de um presente tão passado, onde a vida em sobressalto nos atropela, tão antes que era quase hoje. Achei lindo esse. Como foi? Você escreveu todos de uma vez assim? Você foi escrevendo e depois juntou os seus poemas? Então, na verdade, acho que alguns eu tinha escrito assim de 2018 até comecinho de 2020, mas quando de fato começou a pandemia, que algumas coisas que eu estava fazendo foram impossibilitadas de serem continuadas, eu falei, é o momento de juntar, e daí nesse processo comecei escrevendo bem mais, assim, e aí acho que daí para a publicação foram uns 4 meses, 5 meses, alguma coisa assim. São lindos os seus poemas. E eu leio poesia em voz alta, porque o ouvinte do Rabisco já sabe, eu sempre falo isso. E para mim a poesia ela tem muito sentido quando ela é dita mesmo, quando a oralidade poética é muito bom. E o seu livro é muito gostoso de ler em voz alta. As palavras parecem que vão se encaixando, assim. Quero ouvi-la de novo, então, lendo outra coisa. Então, eu ia ler um poema que escrevi na semana passada e Olha, que acho que tem a ver com as coisas que a gente, uhum. enfim, conversou aqui, e aí eu achei que podia fazer sentido.
O som do aviso das tsunamis em loop na banheira de Sísifo. Tudo flutuando na sua beira exata, as velocidades comprimindo os carpetes e todas as vozes dentro de você por fora de mim. Os cacos rachados em rodovias partidas e todo o resto era o alto da montanha que você nunca subiria. Você nem queria mais subir, mas ela ainda se erguia ali na sua frente todos os dias, num trampolim para uma piscina desidratada. Não era mais o tempo de esperar o que ia ser, nem o de esperar que não fosse. Tudo já tinha sido, mas a gente continuava ali. Até as medalhas eram de outro jeito, e eram os próprios atletas que colocavam em si mesmos. Alguns desistiam de competir, e eram aclamados por isso, porque todo mundo de verdade sabia o que estava acontecendo. No fundo, os corpos sabiam que tudo era de outro jeito agora. No fundo, o corpo já não queria o seu próprio peso, e até os olhos se cansavam de ver o luto coletivo que ninguém tinha tempo de sentir. Todas essas pessoas já eram outras, e no fim do dia, os sons desordenados readequavam as tsunamis em loop. Nossa, que lindo. Que lindo. Inédito esse. Inédito, né? Presente pro Rabiscos, então. Vou ler mais uma poesia sua, então. Uma que eu gostei muito também. Altamira. Lindíssima. A cada passo me sinto mais estrangeira de mim. Seca, ando correndo para ver se escorre suor, chorando para ver se escorre lágrima. Sugaram tudo o que havia em mim, dobrada nessas paredes de concreto. Lembro de viver de água, de viver para a água e de receber tudo da água. Agora, nada submerso em pensamentos. Minha cidade fantasma, ainda habitada por minhas fantasias. Meus filhos não sabem de onde vieram. Meus filhos deixaram de ser meus filhos. Nasceram como pobres de uma periferia qualquer. Me pedem um tablet, não conhecem a floresta, mas eu não. Ainda sou água, fantasma em mim. Linda essa, hein? Adorei. Me fala um Adorei a pouco dela, leitura. Altamira. Eu sou muito fã da Eliane Brum, Eu jornalista Eliane também, Brum, né? sou apaixonado nela. Nossa, acho que ela é a melhor jornalista que a gente tem aqui no Brasil Os livros agora. dela são fantásticos. Já tentei falar com ela, ela é muito complicada para vir aqui no Rabiscos. Ela é muito Eliane lotada. Brum, se você estiver ouvindo, o convite ainda está de pé. E aí eu assisti fazia parte daquele programa do Bruno Torturra, Uhum. Eu sei o que é. era Córtex, que eu assisti era uma entrevista dele com ela lá em Altamira, e também tinha um amigo meu que tinha ido fotografar para o The Guardian uma matéria, e aí fiquei nessa conversa sobre Altamira, também comecei a pensar num projeto com meu namorado sobre Altamira, a gente ficou nessa coisa, vamos para lá, a gente tem que isso, né? Porque ela fala muito isso na entrevista, né? Que ela foi para lá e que ela foi morar lá e aí ela vai dizendo isso, né? Como que, né, o projeto da, né, da criação, né? De todos os empreendimentos, né? Que foram, né? Inclusive, acho que a maioria no governo Dilma, mas depois, né? Obviamente, continuaram piores e aí ela fala isso, né, de como que os ribeirinhos foram se tornando pobres, né, essa ideia do capitalismo de tornar uma comunidade indígena ribeirinha em pobre para poder querer aquelas coisas e como que, né, e as dificuldades e as epidemias de depressão, e aí ela também fez um estudo, né, mas aquilo ali fiquei pensando muito tempo, e aí, enfim, surgiu esse poema, foi assim, com essa... Nossa, é muito legal. E a Eliane tem essa, você falou dela, ela tem essa pegada de transformar o pequenininho numa coisa fantástica, né? Ela tem isso. Eu Muito. sempre falo dos livros dela aqui porque a gente aprende muito, né? A Eliane, ela é fantástica. Ela é uma mulher que tem que ser lida e tem que inspirar muitas coisas. Inspirou, coisa linda disso. Estamos indo para a reta final. Papo bom, viu? Alisson, alguma pergunta para Maria Clara Parente? O Alisson, para quem está ouvindo em casa, vocês estão ouvindo eu falar Alisson, né? O Alisson, pela primeira vez, ele está participando da gravação. Ele pediu para assistir. Ele tinha lido o livro da Maria que Clara. Honra! Nossa, adorei. O Alisson, ele está me ajudando na curadoria. Como eu falei, eu estou recebendo muitos livros.
Ele, a Lua, minha querida Lua, me ajuda também. Eu estou recebendo muitos livros e eu preciso desse apoio, e o Alisson está me ajudando pra caramba, ele está imergindo comigo aí na arte toda. E aí ele falou que ele queria assistir, eu falei, claro, vamos lá. Tem alguma pergunta, você, Alisson? Abra o microfone para nós, para as pessoas de casa ouvirem a sua voz. Olá, gente. Olá, Maria Clara, tudo bem? Oi. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a sua obra é magnífica. Eu não me contentei em ler uma vez só, precisei recorrer a uma segunda leitura Nossa, eu e, fico muito assim, feliz. é uma, é um lirismo, assim, que realmente encanta a gente, né? E eu até comentava com o Tadeu hoje, eu falei, nossa, Tadeu, toda essa evocação à natureza, ela lembra muito, nos remete, né, àquela questão do arcadismo, assim, né, aquela relação com a própria natureza, né? E, assim, como que você pensa, né, ao traduzir isso para poesia, né? E você não só trazer esses elementos da natureza, mas, assim, conjugar vários outros elementos e que, para quem lê a sua poesia, percebe que é uma profusão de emoções, uma profusão de sentimentos. E, assim, como que é conjugar tudo isso, né? E traduzir todo às vezes, descontentamento também, né? Com certas atrocidades, como você trouxe aqui. Como que é traduzir tudo isso, assim, e organizar, né, nos seus versos? Puxa, eu acho que essas questões todas elas vêm muito misturadas, né, na vida. Então acho que elas estarem misturadas mesmo nos versos acaba sendo uma coisa também natural, né? Porque apesar desse mundo que pensa que as coisas são compartimentadas, né, cria matérias muito separadas na escola, cria 500 caixas para você tem médico disso, daquilo, mas assim, na verdade, a vida ela é toda misturada e toda junta, né? Assim, é tudo ao mesmo tempo e agora. E acho que a poesia ela é um facilitador para isso, porque enquanto se você tiver enfim, num texto mais fechado em termos de tema, né? Ele vai te falar, vá para isso aqui. Tem o texto jornalístico que começa, né, no lead, tem a pirâmide invertida, tem todas as regras, né? Não que não existam regras, e, enfim, também existem várias, né, estudos da poesia, mas ela, em relação à temática, eu acho que tem essa liberdade também, né? O que propicia esse tipo de coisa que você falou, né? Acho que é o campo bom para isso. Obrigado, obrigado pelo papo, obrigado, Alisson, pela participação especial. Adorei. Tem Que um honra. quadro aqui para finalizar, que eu esqueço de fazer. Foi muito bem lembrado pelo Alisson que eu já estou alguns programas sem fazer, porque o papo fica bom e eu vou embalando e geralmente eu estou tomando alguma coisa, hoje eu só estou tomando água e eu esqueço de perguntar, então, muito bem lembrado pelo Alisson, quero perguntar para você. A gente tem um quadro chamado Na Sua Estante, que a gente pede para a pessoa falar o que ela está lendo ou algum livro que tenha inspirado, que ela acha que vale a pena os ouvintes conhecerem. Vou recomendar o livro da Donna Haraway, que é esse que eu falei que eu estou pesquisando no mestrado, que é maravilhoso. Staying with the Trouble. Não tem ainda tradução Tradução. para português, mas vai sair esse ano, pelo que eu estou sabendo. E agora, na verdade, publicados da Donna Haraway aqui no Brasil, tem dessa coleção Pensamento Feminista, tem aqui o Manifesto Ciborgue, que é um texto super famoso dela. Tem também, e saiu agora o Manifesto das Espécies Companheiras, pela Bazar do Tempo, se eu não me engano. Mas esse que eu recomendo mais vai sair. Não sei se a tradução vai ser exatamente essa, mas Ficar com o Problema. Making Kin in the Cthulhu Sino. É uma coisa, um Oh, título longo. mas é um título Mas você pode bonito, né? colocar lá na descrição. Eu vou colocar na descrição e vou ler com certeza. E seus livros? E seu livro? Onde que a gente encontra? Como que as pessoas te encontram? O meu livro ele está no site da editora Sete Letras, na Livraria da Travessa, para quem está aqui no Rio, e tem na Martins Fontes também, Paulista, que entrega para todo o Brasil. E para me encontrar, e para quem está no Rio ainda tem algumas cópias também comigo. E meu Instagram é @mclaraparente. E lá tem todos os links desses projetos que eu falei,
que vocês vão achar logo na minha bio. Legal, obrigado. Que papo bom. Nossa, eu Obrigado. adorei conversar com vocês. Foi muito bom. Foi ótimo. Rabiscos ficou melhor hoje, com certeza. E Eu é adorei isso. esse nome do podcast também, Rabiscos. Porque ele não é muito pretensioso mesmo, então a gente vai. Lembrando, inclusive, que vai fazer. O Rabisco está fazendo 3 anos de vida. Ih, parabéns. Agora, em setembro. A gente já está em setembro nesse episódio, que foi gravado dia 23 de agosto, uma segunda-feira à noite. Mas nós estamos em setembro e muitas novidades vão vir por aí. Pessoal de casa que acompanha, obrigado. Dúvidas, sugestões, críticas, só mandar para o podcast rabiscos@gmail.com. Para envio de livros também, tem um link aqui embaixo. E é isso. Boa noite a todos.